estamos vendo na tela é realmente o Rodrigo Caio? Acho que o Rodrigo Caio ajuda o entrosamento dele, ele é um jogador de autoridade, né? Ele é muito bom, mas eu acho que não é só isso. O Flamengo é um belo time, o Flamengo é um time muito sólido, é um time que está... Se a gente falou aqui em alguns momentos que me parece que no momento, até dei o nome aos bois, né? Falei que foi o Vitor Biner que citou isso ontem no linha de passe, que tem uma queda física no São Paulo, não me parece ter queda física no Flamengo. O Flamengo me parece estar preparado para suportar o momento, para entender que tem competições paralelas, que tem jogadores desgastados com seleção e tal, mas o Flamengo não me parece ter problema físico no momento. E acaba sobrando. Eu acho, Mariana, que esse é um número que é legal, mas se ele cair, se tomar o gol em um jogo, isso é completamente irrelevante. Porque o Flamengo tem mostrado solidez com a bola nos pés. O Flamengo é um time muito importante com a bola nos pés. E o principal momento disso é ter passado pelo jogo, o famoso jogo de 6 pontos, contra o Palmeiras, sem dificuldade. Sem dificuldade não, é claro que é difícil. Mas sem sofrer gol. Pro jogo de ontem, realmente eu não esperava não, porque eu não esperava sofrer gol não. Porque o Flamengo foi melhor aos 90 minutos e se impôs. O América teve muita dificuldade. Até porque o adversário de ontem não era dos mais fortes, certo? A gente tem contado aqui como o América tem tido dificuldade, certo? Para marcar. Mas, como a Mari mostrou ali, Eugênio, você tem competições diferentes e adversários de níveis diferentes nesse recorte pequeno, mas assim, já é uma amostra. Já ouviu? Vixe, acho que o Eugênio foi com Deus. Eugênio tá Ele no não museu, gostou da minha... Poxa, museu de ele não cera gostou, pro Eugênio. E eu, Marra? Eu fui deselegante, Marra? Não, acho que não. Ele até te provocou lá, falando negócio de ciclismo, que você nem pedala tanto assim. Aí você deu um jeito de congelar o Eugênio, colocou o Eugênio aí nesse espaço sideral. Mas o América vem passando por isso, né, Bruno? O América, o Lisca mesmo falou sobre isso, né? Que o time não está conseguindo fazer gols. Fez gols contra o Criciúma pela Copa do Brasil, mas ontem o Flamengo se impôs. O primeiro gol, inclusive, a gente mostrou aqui as arrancadas do Hulk, com uma arrancada fenomenal do Vitinho. Lá no campo de defesa, numa roubada de bola, a participação, o campo se abre para ele e ele organiza a jogada para depois participar no momento quase final, né? Quando ele recebe de novo, ele dá um tapa na bola, no meio da defesa. É aquele tapa na bola que se ele domina para pensar, alguém roubaria a bola dele. Mas ele percebeu toda a jogada, porque ele participou, e coloca o Bruno Henrique na cara do gol. O Eugênio voltou agora, Bruno. Voltou. Eugênio, e importante esses resultados sendo conquistados também no momento onde o Flamengo tem desfalques, certo? Onde o torcedor estava até assim apreensivo. Poxa, vai ser um momento difícil da temporada. Esse início, assim, tem sido bom para o rubro-negro. Verdade, né? Verdade. O desfalque no ataque ali, né? Lembrar que o Rodrigo Muniz é o terceiro centroavante do Flamengo. O Pedro fora também, assim como o Gabigol. O Pedro com Covid. Né? O Flamengo não tem o Isla. O Mateuzinho, se não brilhou também, não comprometeu no jogo de ontem. O Everton Ribeiro, substituído pelo Vitinho, que nós estamos falando aqui, né? Fez bem, fez uma boa partida, participou dos gols. Foi efetivo com a bola no pé, e o de resto é o time do Flamengo, e é um time que tem encontrado essa solidez, tem buscado, né, essa competitividade, e eu acho que a questão da defesa passa também por todo mundo estar participando. Esqueci de falar do Arrascaeta, né, ontem substituído pelo Michael, que teve ali algumas boas jogadas, mas eu acho que passa pela coletividade e a capacidade de compreensão do time de que todo mundo precisa estar dando combate o tempo todo, em todos os lugares. Então o Flamengo está recuperando essa bola e muitas vezes evitando que o time adversário vá para frente. Ontem tem aquela questão, né? O Lisca montou o América ontem sem um atacante, né? O Bruno Nazário era o homem mais avançado, eram 3 homens no meio ali, os homens de lado voltavam muito, o Ademir lutando sozinho para tentar levar o time à frente. Não jogou mal o Ademir, não, tentou fazer o que era possível. No segundo tempo entra o Ribamar, mas aí o Ribamar tem alguma dificuldade técnica, então ele sozinho ali com a bola, diante da defesa, ele acabava sendo dominado pelo Arão e pelo Rodrigo Caio, que fez uma grande atuação. Eu acho que ontem, especialmente, sempre, né?
mas muitas vezes passa despercebido pela facilidade com que eles conseguem contornar as situações. Mas o Rodrigo Caio é muito importante e teve uma belíssima atuação ontem, né? Desarmando várias possibilidades de ataque. Quando o América pintava com uma possibilidade de atacar, o Rodrigo Caio conseguia frear isso daí. Então ele é uma peça importante nesse sistema, e a volta dele dá segurança ao time. Vamos colocar na tela, então, a classificação do Campeonato Brasileiro para darmos uma olhada com a situação atual do Campeonato Nacional. Vamos lá, então Fortaleza e o Atlético Paranaense ali, né, na primeira colocação com 9 pontos. O Flamengo, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, que subiu bastante depois da vitória sobre o São Paulo, o Red Bull Bragantino, Fluminense, Bahia, Palmeiras, Corinthians. E aí, virando a página, tem mais, vamos ver. Cadê? Agora foi. Pará, Santos, Internacional, Juventude, Cuiabá, Sport, o São Paulo, Chape, Grêmio e o América do Lisca, que está lutando, então, na 20ª colocação. Então a gente precisa melhorar o nível do jogo do Brasil para ter parâmetro, para falar assim, olha, é o mesmo esporte. Olha, não cabe a mim indicar jogador para clube algum. Só vou falar desse cara porque ele foi visto conversando com o Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, num shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é da posição do Gerson, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto poderia ser um nome para a posição do Gerson? Bom, o Renato Augusto no auge, eu acho que substituiria à altura o Gerson. Acontece que o Tite contou no Seleção que ele queria ter levado o Renato para a última Copa América. E é tão apaixonado pelo futebol do Renato, que é campeão brasileiro com ele no Corinthians em 2015, que ele foi pessoalmente à China para ver o Renato jogar. Não. No Beijing. E aí, tem umas dificuldades. Convencido pelos membros da comissão técnica, falou assim, Tite, não dá para chamar o Renato. Você já viu o nível do futebol chinês? Aí o Tite foi convencido de que iria chamar o Renato, viu o jogo lá e falou, vocês têm razão, não dá. O Renato Augusto tem contrato até o fim desse ano. Seria um jogador que não custaria caro, porque ele, se vier, vem livre. E é um cara que, claro, descontando a idade dele, se ele tiver ainda num bom nível, jogaria em qualquer clube do Brasil, hein? Eu concordo. Se tiver num bom nível ainda. Eu concordo. Olha o Hulk, o que tá fazendo, que também veio da China. Veio da China. Eu acho que o Renato Augusto, eu apostaria no Renato Augusto. Embora tenha uma discussão sobre, de fato, o nível técnico de quem vem da China. O Ricardo Goulart voltou jogando muito bem, depois não se deu bem. O Gil voltou jogando muito mal, zagueiro do Corinthians. Então, da Europa também. Tem gente que volta da Europa jogando bem, depende de interesse, depende de condição física, depende de como o cara se cuidou no passado. Tem um monte de coisa. Agora, o mundo do futebol tem umas dificuldades doidas, né? Eu ando com vontade de viajar, que assim, pra China que tem que ir, nossa, que coisa horrível, tem que ir pra China. Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Entre a cadeira e o conforto da cama, Fernanda cumpre o expediente. A analista de marketing já fazia home office uma vez por semana. Agora, com o avanço do coronavírus e por já ter problemas respiratórios, ela trabalha de casa em tempo integral.